Erguendo parede de tijolo, minha rima é ouro. Dei minha vida pra tá aqui, dei minha vida pra viver. Sentimento mais profundo, prende mais o equilíbrio, desprende o meu mundo. 28 de março de 2024. O calor começava a dar trégua depois de um verão quente em Porto Alegre. Na Rua Hoffman, no bairro Floresta, região central da cidade, o movimento seguia o ritmo de todas as manhãs. Por volta das 11 horas, um jovem que sonhava em ser rapper saiu de casa para comprar cigarros. Aquele se tornou um dia trágico para a família Larré. Olá, eu sou a Nathalie Zardim. O Silêncio que Ficou é um podcast narrativo documental que dá voz às histórias por trás das pessoas desaparecidas no Rio Grande do Sul. No episódio de hoje, tu acompanha a luta da família de William Carlos Larré, desaparecido há quase 2 anos. William Larré, de 27 anos, morava com um irmão mais velho. O rapaz simples sonhava em ganhar dinheiro como rapper. Sem muitos amigos após o diagnóstico de esquizofrenia, William passava os dias em casa, próximo da família. Ele mora com o irmão dele. Na época ele morava os dois. Eles já são adultos, né? Só que ele, depois dos 18 anos, começou a sofrer de esquizofrenia depressiva. E ele era tratado por psicólogos, psiquiatras. Só que ele tinha uma certa dificuldade de usar... Ele não gostava de tomar medicação. O William vivia entre a casa do irmão mais velho em Porto Alegre e a casa da avó Marisa, em Bom Retiro do Sul, no interior do estado, considerado uma segunda mãe. Então eu sou como uma segunda mãe, porque a mãe dele já era mais desligada, não era muito jovem na época, então eu fiz mais a parte de mãe, sabe? E depois, com o passar dos anos, como é que eu vou te falar, que ele foi crescendo e tal, ele era um guri que participava de academia, era um guri muito ativo, mas ele teve um encontro com as drogas sintéticas. E foi aí que surgiu essa doença nele. Ele teve 1 semana fora do ar, assim, no hospital. Mas na ocasião ele estava com a mãe dele. Só com o decorrer do tempo, depois que ele se tratou, que ele se recuperou, aí eles resolveram morar sozinhos, não quiseram mais morar com a mãe. Assim como a história da Elisete, que a Carolyn contou no primeiro episódio, o William se envolveu com drogas. Logo vieram as crises, as internações e o diagnóstico de esquizofrenia, acompanhado do preconceito. Aos poucos, o jovem cheio de sonhos se tornou solitário. Naquela manhã do dia 28, o William avisou o irmão que sairia para comprar cigarro. Vestia uma camiseta simples, um boné e um chinelo. O rapaz foi visto pela última vez em frente a uma farmácia do bairro em que vivia. Segundo testemunhas, o William parecia desnorteado. Depois disso, a família não teve mais informações sobre a localização do jovem. Fizemos tudo que podia fazer. O meu neto foi nos desaparecidos que tem em Porto Alegre, uma parte ali que é só para desaparecidos, sabe? Fez a denúncia. A gente chegou a pagar pessoas para ver se achava ele. Simplesmente não se soube mais notícia. O registro pode ser feito em qualquer delegacia. Aí vai chegar pra gente, aí a gente vai entrar em contato com a família. De preferência a mãe, alguém, para ouvir dessa pessoa primeiro aquilo que eu te disse, se essa pessoa já não apareceu. Aí se não apareceu, a gente vai chamar até a delegacia para vir com uma foto, né, para fornecer a coisa e até para já prestar o depoimento também, para nos esclarecer e nos ajudar na busca. Os dias viraram semanas, as semanas, meses. No momento em que este podcast é gravado, a família está prestes a completar 2 anos sem informações. O desaparecimento de William se perde em meio a tantas outras ocorrências no Rio Grande do Sul. A família buscou em abrigos, em hospitais, mas ninguém sabia do paradeiro de William. A avó do rapaz relata o papel das autoridades diante da situação. Eles disseram que não tem como eles ficarem
Como é procurando a pessoa, tu só coloca ali porque de repente, conforme os dados daquela pessoa, se eles acharem, né, da casualidade de encontrar ou morto, ou ferido, ou enfim, aí eles nos procuram. Senão, não existe. Não existe. Em contrapartida, quando conversamos com as autoridades responsáveis por desaparecimentos em Porto Alegre, fomos informadas de que as buscas por um desaparecido acontecem até que ele seja encontrado, com ou sem vida. Mas a gente não vai fechar e encerrar o caso sem encontrar. Caso a gente encontre a pessoa morta, aí a gente já... a nossa atribuição já está encerrada, né? Nosso dever nesse caso, e a gente envia para a delegacia de homicídio. E aí a delegacia de homicídio é que vai investigar a morte da pessoa, né? Então, na delegacia de desaparecidos, a missão é encontrar a pessoa ou o corpo. Na falta de informações das autoridades e os dias de desaparecimento aumentando, a avó conta que a família foi em busca de William sozinha. Marisa imprimiu cartazes, pagou pessoas para colarem eles pela cidade e ajudarem a procurar pelo neto, ligava para abrigos e segue pedindo ajuda em suas redes sociais, para que tenha pelo menos uma pista quanto à localização do jovem. Marisa fala que por conta dos cartazes e postagens, a família recebeu muitas ligações enganosas, com a intenção de aplicar golpes e receberem dinheiro em cima do sofrimento da família. Porto Alegre está cheio de cartazes. Não sei se ainda tem lá em todo Porto Alegre, lá a gente pagou gente para colocar com o meu telefone e com o telefone do meu neto. Mas estava dando problema porque o meu neto caía nas mentiras dos golpes. Ligavam para ele e diziam que o guri estava com eles. O meu neto se emocionava, acreditava nas mentiras, pagava a Pix, eles iam lá e bloqueavam. Entre os golpes, o tempo continuava correndo. E a cada ligação, uma esperança de reencontrar o William. O primeiro ano se passou e a família não teve nenhuma pista verdadeira. A preocupação com a integridade do rapaz, diagnosticado com esquizofrenia e um passado com uso de drogas, aumenta. Para essa avó, isso gera desinteresse de terceiros nas buscas. Para muitos, o William é só mais um que decidiu ir embora. O delegado Eric Dutra conta que em casos onde o desaparecido é diagnosticado com algum transtorno psicológico, como a esquizofrenia, existe prioridade nas buscas. Não há protocolo, mas a gente atua com prioridade nesses casos, tanto de idosos quanto pessoas com deficiência, né? E aí a gente precisa saber um pouco da rotina. Essa pessoa era deficiente, mas ela costumava andar sozinha na rua, né? Então, qual era a rotina que ela tinha? Qual era o caminho que ela fazia? A gente vai mais por esse lado, assim, até o idoso também, o idoso que costuma andar sozinho, qual era o caminho que esse idoso sempre fazia, né, de dia e voltava para casa. Então, o principal é que a gente trata com prioridade esses casos, porque são mais vulneráveis, né? Apesar desses estigmas, que também acompanhamos no episódio 1, ao falar de Elisete Lopes, para a avó de William, ele é o neto que chama ela de véia, o menino que assistia TV do lado dela e que ama ouvir rap. Sentimento mais profundo, prende mais o equilíbrio, desprende meu mundo. Olham pra nação sem preocupação, formas de visão, o povo que sofre com a divisão, aumento na inflação, poluem a natureza, mas cobram caro a destruição. Entre os 7.538 desaparecidos em 2024, há também as vozes que ficaram. Familiares e amigos que vivem entre a esperança e o medo, tentando lidar com a ausência todos os dias. Marisa é uma dessas vozes, avó e segunda mãe de um jovem, cheio de sonhos que segue desaparecido. Guiada pela fé, ela busca forças para encarar a dor com esperança de que o neto está bem e irá retornar. É um sofrimento constante que eu procuro, através da fé, acreditar que ele está bem, que ele vai aparecer. Essa, vou ser bem sincera, é a fé que eu tenho em Deus. É que faz eu ter força de poder comer, poder me alimentar e não pensar nessas noites frias de inverno, como é que ele está, se ele está com fome, se ele está passando frio, se estão judiando dele, porque ele era um guri muito bom, muito calmo. Segundo a psicóloga Gemima,
existe um estudo que explica a perspectiva de quem vive o luto sem o corpo. Então, tem uma psicóloga, na verdade ela é uma terapeuta, Pauline Boss, na década de 70, ela fez um estudo com pessoas que perderam ali parentes, no caso foram soldados, que foram desaparecidos na Guerra do Vietnã e que não tiveram corpos e dali que voltaram, enfim, né, e que toda a família passou por esse processo também. E ela, nesse estudo, ela conseguiu trazer a ideia da perda ambígua, que a gente chama de luto ambíguo, que é exatamente essa perspectiva, né, de que existe uma vida na morte, existe uma morte na vida. Então é aquela perda que ela não é 100% morte, porque existe uma esperança, existe uma perspectiva ali de algo acontecer, da pessoa retornar, de ter notícias do que aconteceu. Então essa perda ambígua, ela vai atingir essa pessoa de todas as formas possíveis emocionalmente e vai mudar muito, né, ali toda a compreensão dessa pessoa de vida. É pior do que se tu souber que ele tá morto. Deus me perdoe, porque aí eu sei que aquilo é definitivo. Tu sabe aonde ver aquela pessoa, levar a flor, enfim, sabe que ela tá ali. Mas tu não saber nada dessa pessoa, que ela sumiu da tua frente do nada, isso aí não tem explicação. Nesse episódio, eu contei a história de William LaRae, que segue desaparecido. Nos episódios 1 e 2 foram contadas outras 2 histórias que ocorreram em Porto Alegre e região metropolitana. Não deixe de ouvir e compartilhar. E nos sigam no Instagram, @silencio_que_ficou, para conferir as fotos de William e dos outros desaparecidos. Caso tenha qualquer informação sobre onde estão William LaRae e Elisete Lopes, entre em contato com a Delegacia de Desaparecidos do Rio Grande do Sul. Qualquer informação verdadeira pode ajudar essas pessoas a voltarem para suas famílias. Os números de desaparecidos no Rio Grande do Sul aumentam todos os dias. Mesmo com quase 85% de pessoas encontradas, casos como os de William e Elisete, que têm transtornos, dependências químicas ou vivem em situação de vulnerabilidade, continuam em aberto e as famílias seguem sem uma resposta, vivendo o sofrimento da ausência e a falta de informações. O Silêncio que Ficou é um podcast produzido pelas alunas de jornalismo da PUC-RS, Caroline Machado, Tiele Pietra Alves, Nathalie Zardim e Lauren Souza, para a disciplina de Projeto de Jornalismo Integrado, com a supervisão dos professores Andrei Rosseto, Tércio Sacol, Flávia Quadros e Davidson Campos. Roteiro, reportagem e locução, Caroline Machado, Tiele Pietra Alves e Nathalie Zardim. Edição, Tiele Pietra Alves. Ao longo dos episódios, você também ouve as vozes de Alessandro dos Santos, Andrei Rosseto, delegado Eric Dutra, Davidson Campos, Jenny Lopes, Líria Alves, Marisa LaRae, Márcia Cachapos, psicóloga de Emima Ferreira e Vanessa Cachapos. Redes sociais por Lauren Souza. A captação de áudio dos episódios foram feitas pelo Brian Legis.